Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. No ar, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Na cartilha de Aruanda, e Ogum não esqueceu. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, meu fraterno saravá a todos. Começando mais um programa Raízes da Umbanda aqui pela Rádio Toques de Aruanda. Meu nome é Marco Facas, sou dirigente da Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras, e também apresentador deste programa que vem ao ar todas as terças-feiras das 10 às 11 da noite e também às quartas-feiras das 8 às 9 da noite. Antes de nós começarmos o nosso programa de hoje, eu gostaria de estar fazendo uma oração, elevando o pensamento a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, e pedir nesse momento que nos envolva com a força dos vossos mistérios, nos trazendo a vossa proteção, a vossa sustentação, a vossa inspiração para a realização de mais um programa. Na vossa força e no vosso axé, pais e mães orixás, a todas as linhas de trabalho, eu vos agradeço. Muito obrigado e muito obrigado. Bem, irmãos, nós estamos então começando aí o nosso programa. Nós vamos trazer um tema inicial para esse programa, que nós estaremos falando aí um pouquinho sobre pontos de forças, né? Mas não os pontos de força especificamente. Nós vamos estar falando sobre atitudes que temos que ter, né, para nos locomovermos até lá, como nós temos que ir, de que forma, o que nós temos que levar, e chegando nesses pontos de força, quais são as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa postura, tá certo? Então, antes de começar com o tema, eu gostaria de deixar à disposição de todos as nossas páginas no Facebook para envio de perguntas. Nós temos duas páginas, que uma é a página do nosso programa, que é Programa Raízes da Umbanda, e a outra página é a página da nossa casa espiritual, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras. Então, em qualquer uma dessas duas páginas no Facebook, você pode mandar a sua pergunta. Se você ainda não conhece, peço para que visite a página, curta e assim divulgar o nosso trabalho. Nós temos também um veículo de comunicação por e-mail, que é o centrodeumbanda@live.com, que você também pode mandar as suas perguntas, o seu comentário, e também o Skype, que é Pai João 7 Pedreiras. Se você ainda não nos tem cadastrado aí nos seus amigos de Skype, me mande o convite que eu aceito aqui, é Pai João 7 Pedreiras. E também quero deixar disponível a página do Facebook, a minha página pessoal, que é Sacerdote Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Então, se você quer iniciar aí comigo uma amizade virtual, interagir com os assuntos pertinentes aí à nossa religião Umbanda, eu fico à disposição de todos, é só mandar o convite que eu estou aceitando. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Toques de Aruanda, o programa vai até às 23 horas. Então já pode mandando as suas perguntas, os seus comentários, que daqui a pouquinho, após nós terminarmos aí o tema de hoje, nós já estaremos respondendo aí as perguntas, tá certo? Então vamos lá. Todos nós umbandistas, nós nos utilizamos aí dos pontos de força para realizarmos as nossas oferendas, para fazermos os nossos pedidos, fazermos os nossos agradecimentos. Mas será que nos preocupamos
em como nós adentramos esses lugares? Como que deve ser a nossa postura nesses locais? Sei que é e também o quanto é necessário a realização de uma oferenda e um ponto de força. Mas nós não podemos esquecer que existem fundamentos para que os nossos trabalhos iniciem com a maior segurança possível. Quero iniciar dando um exemplo, que, por exemplo, a praia, né, que é também chamada Calunga Grande. Um dos motivos por a praia receber esse nome de Calunga Grande é devido a inúmeros corpos aí de negros terem sido arremessados ao mar no tempo do tráfico negreiro. E então nós entendemos, a partir dessa situação, que nós podemos encontrar diversos tipos de energia, tanto positivas como negativas. Além da praia, nós temos outros pontos de força, como por exemplo as cachoeiras, as matas, os cemitérios. E é importante observar que a energia circulante em todos esses locais também é intensa e diferenciada, assim como na praia, tanto para o positivo como também para o negativo. E por isso, compartilho com vocês primeiramente a preocupação que todos nós médiuns temos que ter, independente do ponto de força, e de como iremos também a esses locais. O que nós devemos vestir, né? Que guias nós temos que levar a esses pontos de força? O que temos que realizar em nossos terreiros antes de sairmos em direção a esse ponto de força? Como o nosso mental está preparado, né, para realizar esse trabalho e também para adentrar esse campo de força? Será que é necessário tomarmos um banho de ervas para irmos a esse local? Bom, então vamos lá. Pelo fato aí de não sabermos o que efetivamente iremos encontrar energeticamente falando, não é adequado que as nossas roupas brancas que utilizamos normalmente em nossas casas espirituais para realizarmos a gira sejam as mesmas, né? Para ser utilizada aí num trabalho em um ponto de força. Muito menos as guias que nós utilizamos em nossas casas espirituais, que são as guias dedicadas para as engiras. Vale também mencionar que a firmeza de nosso anjo de guarda, o preparo de um bom banho de ervas específico para esta ocasião, também é recomendado. E também a firmeza para os nossos próprios guardiões e guardiãs são extremamente importantes dentro dessa situação. Outro ponto muito importante é de sabermos a necessidade de se ter uma grande atenção quando adentramos aos determinados campos de força, de forma que nunca deixemos, primeiramente, de saudar os guardiões e guardiãs daquele local, mesmo não sabendo seus nomes, bastando nos dirigirmos aí com respeito e pedindo as devidas licenças e proteções. Vou exemplificar caso haja necessidade de um trabalho na mata fechada. Antes de entrarmos, a primeira coisa a fazer é saudar esses guardiões as guardiões daquele ponto de força, pedindo licença e proteção, tanto para entrar como também para sair. Logo que nós adentrarmos as matas após evocarmos aí aqueles Exus, aquelas pombagiras guardiãs daquele ponto de força, das portas daquele ponto de força, nós devemos saudar Oxóssi, pedindo aí a autorização para realizarmos tudo aquilo que foi pedido pela espiritualidade. Nos santuários
que, para quem não conhece, são os locais particulares onde se fazem aí os trabalhos espirituais na natureza, também é muito necessário a atenção, pois da mesma maneira as energias diferenciadas circulam e precisamos dobrar aí a nossa atenção e nunca nos ligarmos emocionalmente com aquilo que estamos vendo em uma eventual situação de evocação. Um outro exemplo que eu quero mencionar aqui é quando temos que ir ao cemitério. E normalmente fazemos o nosso trabalho espiritual no cruzeiro. A permissão e a proteção que eu mencionei ainda há pouco, elas continuam sendo necessárias. Porém, fazemos da porta para fora do cemitério, né? Saudando os guardiões, as guardiãs. E quando estivermos do lado de dentro do cemitério, saudarmos Obaluayê, Omulu e Inhansã, pedindo sempre, com fé, amor e respeito, que nos permitam adentrarmos e também que nos concedam a proteção necessária para estarmos realizando aquilo que nos foi pedido. Assim, poderemos seguir ao cruzeiro, por exemplo, que é um dos pontos do cemitério onde mais se faz trabalho. Porém, antes de começar efetivamente os trabalhos, nós temos que saudar e pedir a permissão dos guardiões e das guardiãs daquele ponto específico. E pedir também que eles nos concedam a permissão de usar aquele espaço e que nos protejam de eventuais energias negativas que porventura estejam por lá. Lembrando que o cruzeiro é um ponto do cemitério muito utilizado para evocações e oferendas espirituais, indo desde alguém acender uma vela para um parente desencarnado, como até também nós podemos encontrar aí o fundamento, né, de um sacudimento, por exemplo, ou uma limpeza energética mais pesada de uma pessoa. E com certeza estas energias elas ficam paradas naquele local. Por esses e outros motivos é que também ouvimos muitas vezes os dirigentes dizerem aos seus filhos de fé que firmem a sua cabeça, que quer dizer exatamente isso, para que eles não entrem mentalmente nessas energias, pois uma vez pegando, né, que seja em um médium apenas daquela corrente, o trabalho espiritual pode ser totalmente comprometido. Tá certo, irmãos? Bom, para finalizar o tema de hoje, eu creio que não seja nunca demais aí lembrar a todos sobre a questão de consciência ecológica, né? O recolhimento de todos os elementos depois de devidamente utilizados, dando aí um direcionamento correto para cada um deles, dependendo aí do que você está levando, seja para a natureza, seja para o cemitério. Né? Lembrando que a limpeza também faz parte do umbandista, né? Da preservação da natureza. Tá certo? Bem, irmãos, eu creio que seja isso por hoje. Agora nós vamos começar aí a ler as perguntas, né, os comentários. Mas antes, eu gostaria de deixar aí alguns recados antes da gente começar a estar lendo aí, respondendo as perguntas. Na próxima sexta-feira, nós teremos gira de atendimento na nossa casa espiritual, né, da Tenda de Caridade Pai João e do Caboclo Sete Pedreiras. Nós teremos gira de caboclos, nós teremos gira também de caboclas. E para quem não conhece o nosso trabalho, a nossa casa espiritual, nós fazemos um convite a todos os irmãos e irmãs de fé que queiram estar presentes nesta gira de caboclos.
na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. As senhas elas são distribuídas aí a partir das 20 horas e os nossos trabalhos espirituais eles começam a partir aí das 20h30 pontualmente, não sendo permitido a entrada posteriormente a esse horário. Essa rua, a Rua Bom Sucesso, ela fica bem próxima do Shopping Metrô Tatuapé, da Praça Silvio Romero, bem lá no coração do Tatuapé. Quero também deixar disponível aos irmãos e irmãs que nós temos o fundamento do jogo de búzios. Então, quem quiser aí conhecer o seu orixá de frente, o seu orixá juntó, o seu ancestre, quiser aí um direcionamento material ou espiritual para a sua vida, com os búzios é possível tudo isso. Então, se você tiver interesse, me manda um e-mail no centrodeumbanda@live.com, porque o jogo de búzios ele é previamente agendado tanto no seu horário como também no seu dia. Então me mande um e-mail para maiores informações no centrodeumbanda@live.com. Quero também divulgar aí que nós estaremos na semana que vem, essa semana, no dia 23, na quinta-feira, com a primeira aula do desenvolvimento mediúnico na tenda de Pai João e do Caboclo Sete Pedreiras. Lembrando que esse desenvolvimento mediúnico, ele é voltado aí para quem está iniciando, né, na Umbanda, para quem deseja aí conhecer todas as suas linhas de trabalho. Nós trabalhamos também o desenvolvimento na incorporação de orixás, e também no desenvolvimento mediúnico, no nosso desenvolvimento mediúnico, nós implementamos um curso de ervas específicas no desenvolvimento, consagração de banhos de ervas específicos para desenvolvimento, enfim. Então é um curso bem completo, juntando com o desenvolvimento mediúnico. Então a nossa primeira aula vai ser agora, no dia 23/7, vai ser uma aula de apresentação, ela vai ser totalmente gratuita. Então, se você quiser conhecer o conteúdo com maiores detalhes desse desenvolvimento mediúnico, fique à vontade, meu irmão e minha irmã de fé, de estar presente no dia 23 agora, na quinta-feira, a partir das 20 horas, na tenda de Pai João e do Caboclo Sete Pedreiras, que é na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. E quem não puder estar nesse dia e quiser obter maiores informações, me mande um e-mail também no centrodeumbanda@live.com. E no dia 27, na segunda-feira, na próxima segunda-feira, nós teremos a nossa primeira aula também de apresentação sobre um curso específico de ervas, né, que é direcionado para médiuns que já estão já estão desenvolvidos, os seus guias já vêm, já estão dando consulta, porém, energeticamente, nós entendemos que o médium precisa fazer as suas limpezas astrais através das ervas, através de defumação. Então, será um curso de 3 meses, presencial. Então, se você tiver interesse em conhecer também o conteúdo deste curso, esteja presente na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas, na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, que nós estaremos abordando aí todo o conteúdo programático. Também essa primeira aula é gratuita, tá certo? Então vamos aí para as nossas perguntas, que já estão começando a chegar. Nós temos a participação do nosso irmão Dealmir Oliveira. Olá, boa noite. Para se entrar no ponto de força, entre parênteses, cachoeira, pedimos permissão para o guardião desse ponto, desse ponto de força. E depois adentramos para nossos trabalhos e recolhimentos de água e acendimento de velas. E depois recolhemos tudo
e limpamos o ponto de força de nossos trabalhos e oferendas. Seria errado não deixar lá? Como dizem alguns, pois não deixamos nada, e sim como estava antes de chegarmos. Ô, meu irmão, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua pergunta, e eu concordo com você, né? Essa limpeza, como eu disse no tema do programa de hoje, ela tem que ocorrer, né? Ela, seja na cachoeira, seja na mata, seja na praia, porque ninguém é obrigado, né? Imagina que se faça aí um trabalho na praia, né? Você vai à noite fazer a sua oferenda, que faça na areia, né? Aí você arreia tudo que você tem que arrear, fazer tudo que você tem que fazer, e depois você vira as costas, vai embora e deixa tudo aquilo no meio do caminho das pessoas que vão na praia no outro dia. Enfim, tudo isso denigre a nossa religião, né, que já sofre o preconceito, que já tem de pessoas aí muita intolerância. Então, na minha visão, isso acaba denegrindo a religião. Isso não tem porquê ficar lá depois que nós fazemos a nossa oferenda, que nós fazemos o nosso trabalho, tendo em vista que, por exemplo, na praia, você tem lá o serviço de limpeza urbana, que vai passar lá mais cedo ou mais tarde e vai recolher, sem pedir licença, e vai colocar isso no lixo, vai virar lixo. Ah, mas aí tem gente que vai falar, tá, mas aí é uma questão do funcionário da limpeza urbana. Sim, mas é uma questão dele. Mas e a nossa questão, aonde fica? Né? Ninguém é obrigado a chegar na praia e encontrar lá um monte de oferenda, né? A pessoa vai para lá para curtir o lazer, né? Enfim. Então o meu posicionamento depois de que é feita as entregas, principalmente no campus de força, nós levantamos e damos damos o direcionamento necessário para cada um dos elementos. Vale observar que quando nós vamos, né, todos os médios da Casa de Pai João de Aruanda vai ao santuário de Umbanda, nós não levantamos a oferenda, porque lá é propício para isso. Mas todas as questões de vidro, de saco plástico, de velas que eventualmente terminem, né, da borra, da vela que termine e fica a borra enquanto nós estamos lá ainda no trabalho espiritual, nós recolhemos e colocamos nos lixos que são nos tambores de lixo que são distribuídos pelo santuário. Tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação e que Oxalá ilumine aí sempre os seus caminhos. Nós temos uma pergunta da nossa irmã Adriana Monticelli. Boa noite, Pai Marco. Minha pergunta é: quais os pontos de força podem ser abertos em nossa casa para ficar sempre em sintonia com o terreiro de trabalho? Olha, meu irmão, agradeço a sua pergunta. Deixa eu entender. Na realidade, quais os pontos de força que podem ser abertos em nossa casa? Olha, vamos entender. O ponto de força, para mim, eu considero, né, como a gente falou, a mata, a cachoeira, a pedreira, a praia, o cruzeiro. Então, assim, esses são os pontos de força. Quando nós trazemos a energia desses pontos de força, quando há necessidade, né, e é sempre, quando nós trazemos essa energia do ponto de força para o nosso terreiro, nós colhemos da natureza ferramentas, né, elementos específicos para se fazer seja uma firmeza, seja um assentamento. Então, os procedimentos que eu mencionei aqui, eles são
iguais, né? Seja para se fazer uma oferenda, seja para se ir até um ponto de força e colher aí seja uma água, seja um otá, seja uma terra, enfim, qualquer elemento que for retirado daquele ponto de força, ele pode ser trazido para o terreiro, e a partir daí se faz os fundamentos necessários para estar assentando ou firmando aquelas energias na nossa casa espiritual. Tá certo, minha irmã? Agradeço muito aí pela sua participação, pela sua pergunta, e se ficou alguma dúvida, eu fico aí à disposição. Nós temos a pergunta da nossa irmã Luana Abdulaf. Boa noite, meu irmão. Agora comecei a trabalhar no passe na casa onde frequento, mas me surgiu uma dúvida. Minha cabocla deu o nome de Jurema Flecheira há muito tempo. Pode uma cabocla ser uma Jurema e trabalhar pelas forças de Ogum? Porque me questionaram dizendo que Jurema só trabalha pelas forças de Oxóssi. Agradeço. Bem, minha irmã, é o seguinte. Com relação à nomenclatura de entidades e a qual falange elas pertencem, isso nós podemos identificar pelo seu nome, né? Mas existem outras situações que nos remetem ou nos têm aí o conhecimento, que identificam quando uma entidade é de uma falange, né? Uma ela falando, né? Então, se aquela entidade fala que é de uma falange, nós devemos estar respeitando aquilo que é dito. E, pelo menos, vou falar um procedimento que é feito na tenda de Pai João. As entidades, né? No caso aí, por exemplo, um caboclo, a cabocla, quando ela se manifesta, quando ela dá um nome na nossa casa espiritual, é pedido para a entidade, seja ela qual for, riscar o ponto dela, né? Então, o que acontece? Eu entendo, e nós consideramos, e pelo menos na nossa casa espiritual, que é uma somatória de coisas que vai dar o resultado final. Então, se a entidade disse o nome, ela falou seu nome, é perguntado em que falange, em que vibração ou qual falange que ela vem, ela fala que é a falange tal, e pede-se para riscar o ponto. Esse ponto que é riscado, ele vai estar dizendo necessariamente, obrigatoriamente, a falange dessa entidade, e também uma representatividade do seu nome. Então, pode ser que essa cabocla que você incorpora, ela colocou cabocla, Jurema, Flecheira. E pode ser que tenha mais algum nome, né? Pode ser que essas duas nomenclaturas, esses dois nomes, podem ser apenas parcial, né? Não seja o nome todo da entidade. Então, eu sugiro para você que na incorporação dessa entidade, quando ela for riscar o seu ponto, que o seu dirigente ou o pai espiritual da casa esteja próximo para fazer essa avaliação, e caso tenha alguma discordância, com certeza a entidade vai estar explicando aí para o dirigente ou para o pai espiritual da casa. Tá certo, minha irmã? Agradeço muito aí pela sua participação, pelo envio da sua pergunta, e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Delmir Oliveira, agradecendo, obrigado pelo esclarecimento e muita luz no seu programa e muito axé na sua missão. Meu irmão, agradeço muito aí pela audiência e pela participação, pelo envio das perguntas aí.
que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Temos a pergunta do nosso irmão Rafael Félix. Boa noite, Marco. Quando se fala em preservação do meio ambiente, como proceder em determinados trabalhos onde as entidades indicam que façamos oferenda em determinados locais, praia, mata, cachoeira, estradas, e quanto aos despachos de ebós, de sacudimento e etc. Um abraço. Meu irmão, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Quando se fala em preservação do meio ambiente, como proceder em determinados trabalhos? Então, quando a entidade, né, indica que nós sejamos, que há uma necessidade de realizarmos um trabalho na praia, um trabalho na cachoeira, um trabalho no próprio cruzeiro do cemitério, como eu disse no tema, né, eu entendo, eu pratico a entrega, a oferenda em pontos de força. Entretanto, nós temos que ter uma consciência ecológica no momento de que, a hora que nós estamos arreando o nosso trabalho, nós estamos firmando, nós estamos evocando, nós estamos clamando, nós sentimos a energia daquele orixá, nós sentimos a energia, por exemplo, de um caboclo, se você estiver oferendando a um caboclo na mata, existe muitas vezes a necessidade da incorporação nesses campos de força. Tudo isso é válido, tudo isso faz parte do nosso rito e também do nosso ritual. E nós da Tenda de Pai João também praticamos dessa maneira. Enfim, nós temos aí o conhecimento, o fundamento para isso. Só que depois que tudo aconteceu, né, que nós entregamos, que nós louvamos, que nós clamamos, que nós pedimos, que nós agradecemos, que nós incorporamos, é necessário que nós levantemos isso, né? Que nós deixemos, que nem o irmão mandou aí a mensagem há pouco, que nós deixemos o local, se não der para deixar melhor, que deixe pelo menos da mesma maneira que encontrou, que estava quando nós chegamos, né? Porque, volto a falar, ninguém é obrigado, né, a encontrar aqueles elementos, por exemplo, na praia, como eu mencionei, quando vai para um lazer. Entende, irmão? Então, por isso que o meu posicionamento é com relação à forma assim, de limpeza total do ambiente, né? É necessário para a religião, é necessário para a natureza, nós cultuamos a natureza, nós amamos a natureza. Então, nada justifica aí da gente deixar latinha de cerveja, garrafa, enfim, qualquer elemento que se use para estar fazendo essas oferendas. Tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação, e se ficou uma dúvida, me mande aqui pelo inbox, nós vamos interagindo, tá certo? Vamos para mais uma pergunta. Manuel Neto. Boa noite. Ao visitar um terreiro de Umbanda, precisa pedir permissão aos guardiões da casa antes de entrar? Porque me disseram que, se não pedir licença, algumas entidades podem nos acompanhar. É verdade isso? Gosto muito do seu programa, Axé. Ô, meu irmão, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo envio da sua pergunta. E assim, quando nós visitamos uma casa espiritual, um terreiro de Umbanda, seja ele qual for, inclusive até se nós fomos numa casa de culto de nação, de candomblé, é prudente, né, que nós, e também respeitoso, que nós saudemos os Exus e as pombagiras daquela casa espiritual, né? Isso não por medo, não por receio, não porque a hora que que nós fomos embora, eles vão nos acompanhar para fazer algum mal. Não, na realidade é uma mostra de respeito, de resignação
e um pedido de licença também para aqueles guardiões daquela casa espiritual, para que você possa entrar, né? Apesar de você ter sido muitas das vezes você é convidado pelo dirigente da casa para ir assistir aos trabalhos, e muitas das vezes você vai a uma casa, a um terreiro de Umbanda para se consultar. Então, aqueles que têm o conhecimento, né, de que há essa necessidade, quando se faz essa ação, é por uma demonstração de respeito àquelas entidades daquela casa, principalmente aos senhores Exus e às senhoras Pombagiras. Você não precisa saber o nome de quais são, quais são as entidades, não. Você mentaliza, peço a licença a todos os senhores Exus, guardiões dessa porteira, a todas as senhoras Pombagiras, guardiãs dessa porteira, peço a licença para estar entrando nessa casa. Sauda, e você entra e tudo certo. Tá certo, meu irmão? Agradeço pela sua participação e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Temos uma pergunta do nosso irmão Stefano Lira. Olá, meu irmão, parabéns por mais esse trabalho. Gostaria de saber se é correto e se pode trazer água da cachoeira para fazer banhos em casa, quando visitamos o santuário da Umbanda. Axé. Meu irmão, agradeço muito aí pela sua participação, pelo envio da sua pergunta. E assim, claro que sim, né? É uma prática que nós fazemos também, porque esse é um dos elementos, né, da natureza que ajudam a sustentar o nosso terreiro, né? Então, eu faço apenas uma observação, que essa água ela tem que ser colhida com cautela. Por quê? Porque no santuário da Umbanda, aqui de Santo André, de São Bernardo, enfim, você pode perceber que existem 3 níveis aí de quedas d'água, né? Então, muitas das vezes, aquela parte de baixo, ela está cheia de oferendas, ela está cheia de energias lá concentradas, né? Até mesmo de descarrego. E também na parte de cima, muitas das vezes é feito também alguns descarregos, e aquela água ela vem de lá de cima, né, e para lá naquele primeiro nível da cachoeira, naquela primeira queda. Então, eu faço uma observação que o ideal é de nós nos atentarmos a isso, né, e de não colhermos aquela água do primeiro andar da cachoeira, né, do primeiro nível, e sim que nós subamos naquele segundo ou no terceiro nível, se der acesso, para colher essa água que está mais limpa, né, a energia pura mesmo, sem interferências de energias negativas. Tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Vamos para mais uma pergunta. Deixa eu só atualizar aqui. Temos a pergunta do nosso irmão Eduardo Giron. Boa noite, pai. Boa noite, pai Marco Facas. No cemitério, Calunga Pequena, devemos saudar quem? Então, como eu disse no tema, nós pedimos a licença para os Exus guardiões da porteira, para as senhoras Pombagiras guardiões da porteira, antes de adentrarmos o cemitério, né? Isso do lado de fora. Nós saudamos, nós pedimos licença, não se preocupem com nomes, mas apenas a forma como você vai se dirigir àquela entidade através da sua fé, e você saudando o Senhor guardião da porteira, Senhora Pombagira da porteira, e não estou dando nome, né? Apenas estou me tentando, estou me dirigindo àquela entidade com o respeito que lhe é devido. Feito isso, entrou no cemitério, está lá dentro,
né, deu os seus 2, 3 passos, antes de continuar a sua caminhada até o cruzeiro, até onde o ponto que você vai fazer o seu trabalho, você sauda, você evoca Pai Obaluaê, Pai Omulu e Mãe Iansã, pedindo a proteção, né, para que você, tanto no seu ir, quanto também no seu voltar, que eles acompanhem, que eles te envolvam com o seu axé, né, para que você fique invisível às eventuais cargas negativas. E também peça licença a Pai Obaluaê, ao Pai Omulu e a Mãe Iansã para adentrar nos seus domínios. Tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua pergunta. Se ficou alguma dúvida, por favor, me mande aí os seus comentários. Tem uma pergunta do nosso irmão. Deixa eu ver aqui. Moisés Rodrigues. Gostaria antes de tudo pedir a sua bênção e saber se o senhor pode me tirar uma dúvida. Escuto sempre o seu programa no meu aplicativo Toques de Aruanda. E gostaria de saber se quando um Exu já foi alimentado com sangue, se ele poderá recusar alguma outra oferenda que não contenha sangue, por exemplo, frutas. Desde já, obrigado. Olha, meu irmão, agradeço aí pelo envio da sua pergunta, agradeço pela sua audiência e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Olha, respondendo assim muito objetivamente, normalmente não seria normal se o Exu recusasse qualquer oferenda que não tivesse sangue, mesmo ele já tendo recebido sangue em uma outra ocasião. O que acontece? Quando nós fazemos uma entrega específica de alguns elementos para as entidades ou para o orixá, é importante a gente observar que cada elemento daquele, ele foi pedido por algum motivo, né? Então, não é em toda oferenda que você vai fazer para Exu, por exemplo, uma farofa com dendê, com pimenta, sabe, não tem essa necessidade e não está condicionado. Se você não estiver precisando, se a entidade não pedir, né, a determinados elementos, você não precisa estar colocando. Então, o que eu aconselho você nessa situação? Se o seu Exu ele já teve o sangue, já fizeram um corte para o seu Exu, você ou seu dirigente, enfim, isso não está atrelado, né, ou isso não é necessariamente utilizado em todas as oferendas que você vai fazer para um Exu, para esse Exu. Então, eu sugiro, meu irmão, que você faça, que você pergunte para a entidade se você o que você pode estar oferendando atrelado ao que você está necessitando, né? Ou não sei se foi um pedido dele de fazer uma entrega. Então, se foi um pedido dele, ele tem que fazer a descrição dos elementos necessários para aquela entrega. Tá certo, meu irmão? Eu agradeço muito aí pela sua pergunta e se ficou alguma dúvida, nós vamos interagindo aqui pelo Facebook. Luciana Fonseca. Olá, gosto muito do seu programa e o modo bem definido que você explica as coisas. Gostaria de saber o que significa o Bori e quando ele deve ser feito. Quem decide? Bom, minha irmã, agradeço muito aí pela sua participação e pela sua audiência aí. Muito obrigado pelo envio da sua pergunta. Bom, o Bori, ele é uma prática do candomblé, do culto nação, né? Então, assim, eu sou um dirigente umbandista, mas eu posso estar te falando o que nós, até onde nós sabemos de Bori, e peço licença aos irmãos aí do culto de nação para estar explanando sobre esse fundamento, né, de Bori. Você deixa eu só ver aqui o
o que significa o bori e quando ele deve ser feito, quem decide. Bem, o bori ele é aplicado em diversas situações dentro do culto de nação. Muitas das vezes, na realidade, esse bori ele é feito para quem já foi iniciado. Ele é dado, né, para o Iaô, que é o filho de santo, né, chamado dentro da roça de Candomblé, dentro do Ilê, dentro do Axé, pelo menos uma vez por ano, né, é dado. Então, o objetivo disso é uma fortificação espiritual que se dá através de determinados elementos ao ori da pessoa, à cabeça da pessoa. Então, na situação de iniciação, é dado pelo menos aí 7 vezes, né? Porque o Iaô, o filho de santo, para ele se formar um dirigente de candomblé, ele tem aí os seus ensinamentos num período de 7 anos. Muitas das vezes também acontece de um consulente jogar búzios dentro do fundamento candomblecista e ocorrer a necessidade de um bori, né? Então, esse bori é o quê? Como é que eu vou poder... É uma comunicação, né? Direto do nosso ori, né? Da parte superior da nossa cabeça, com o sagrado, né? Com Deus, com os orixás. Então, quando existe essa necessidade, quando é detectada no búzio, então o dirigente vai pedir para que aquele consulente se recolha, né? E se faz aí a preparação de alguns elementos que no meu entender, até onde eu sei, variam, né? De orixá para orixá, de pessoa para pessoa, de causa para causa. Então, é isso, irmão. O bori, ele é um fundamento específico do candomblé, né? Você vai falar, mas eu frequento uma casa que se diz umbanda, mas tem o fundamento bori. Eu vou dizer para você, é uma vertente de umbanda chamada umbandomblé, né? Onde o dirigente dessa casa tem conhecimentos, tem fundamentos do candomblé e que também toca umbanda. Entendeu, minha irmã? Então, é isso que eu tenho para te falar de bori. Se ficou alguma dúvida, espero aí os seus comentários, espero aí que você interaja comigo, seja aqui pelo Facebook, pelo e-mail, enfim. Fico à sua disposição, tá certo? Nossa irmã Renata Dedemo. Uma certa vez um primo bebeu e comeu coisas de uma oferenda, de uma encruzilhada. Passou muito mal. Isso poderá atrapalhar toda a sua vida? Minha irmã, agradeço muito aí pelo envio da sua pergunta, pela interação e pela audiência. Olha, eu acredito, né, tenho total convicção que sim. Por quê? Se esses elementos, né, eles tiveram uma vibração, foram ativados para fazer uma limpeza energética na pessoa, né? Foi evocado forças para retirarem uma energia negativa de uma pessoa. Tudo isso fica concentrado naquele alimento, naquela bebida, né? Por isso que, por exemplo, numa entrega que nós fazemos ao Pai Obaluayê, né? Onde é derramado pipoca pelo corpo da pessoa, do filho de fé, é justamente com esse intuito de que aquelas pipocas consagradas ao Obaluayê seja revestida do axé do Pai Obaluayê e sejam
colocadas, né, passadas no corpo do filho de fé, justamente para estar tirando aquela energia negativa, seja ela de demanda, seja ela de doença espiritual, material. Então, tudo aquilo, simbolicamente, fica impregnado naquele elemento da entidade, do orixá. Então, minha irmã, eu sugiro, né, que o seu primo, ele passe aí por uma entidade espiritual para verificar, né, como é que estão as coisas. Eu espero que não tenha ocorrido nada de ruim, mas é bom verificar, tá certo? Agradeço muito aí pela sua participação, pelo envio da sua pergunta, e fico à disposição aí para eventuais comentários, tá certo, minha irmã? Vamos para mais uma pergunta. Quero deixar disponível a todos aí as nossas páginas no Facebook para envios de perguntas, de comentário. Nós temos 2 páginas no Facebook, que é a página do programa, que é Programa Raízes da Umbanda, e a Casa Espiritual, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras. Você pode acessar, curtir, ajudar a divulgar o nosso trabalho e também mandar as suas perguntas. E quem quiser me adicionar aí como amigo virtual, fica à disposição aí a minha página pessoal no Facebook, que é Sacerdote Marco Facas, com 2 Cs e S no final, tá certo? Vamos para mais uma pergunta, 22 horas e 52 minutos. Juliana Pantera Silva. Oi, gostaria de saber se a entidade, se está um pouco firme, ela já pode dar o seu nome e o ponto dela. E a partir de quando ela dá? Minha irmã, obrigado pela sua pergunta e obrigado pela audiência aí. Bem, com relação a nomes, nome de entidade, pontos riscados, eu entendo assim, o melhor momento somente aquela entidade ela sabe quando é permitido dar o nome, quando é permitido riscar o seu ponto, enfim. E através dessas informações, minha irmã, né, do ponto riscado, do seu nome, é que vai ser feita uma avaliação pelo dirigente da casa do momento correto, o momento mais propício daquele médium estar participando aí das giras efetivamente, e aquela entidade está realizando as consultas. Tá certo, minha irmã? Agradeço muito aí pela sua participação, e se ficou alguma dúvida, fico à sua disposição. Hércules Souza Rodrigues. Oi, estou acompanhando a Rádio Toques de Aruanda e gostaria de saber o que significa o machado de Xangô. Meu irmão, muito obrigado aí pela sua participação e obrigado aí pela pergunta. Bom, na realidade, assim, cada orixá tem a sua ferramenta, cada ferramenta dessa tem o seu significado. Um dos significados do machado de Xangô vou começar assim a tua resposta. O orixá Xangô, ele está voltado a muitas coisas, entre elas a parte do equilíbrio, né? Então, se você está desequilibrado, né, seja emocionalmente, seja financeiramente, seja em qualquer campo da sua vida, você evoca por Xangô pedindo o equilíbrio, pedindo a ponderação, pedindo a paciência, né? E o machado, ele vem justamente nesse sentido, de que você tem a haste do machado, né? A barra do machado central e as 2 lâminas, uma para o lado direito e outra para o lado esquerdo, sempre do mesmo tamanho. E isso simboliza justamente esse equilíbrio, tá certo? Então, um dos pontos riscados de Xangô que se pode utilizar
para a evocação da sua energia numa oferenda é justamente o machado, que é a simbologia do equilíbrio, tá certo? Outros vão falar aí que também é porque corta para os dois lados, tanto o lado positivo como negativo, para estar se fazendo a justiça, enfim. Mas nós consideramos o equilíbrio, né, em função desses dois lados serem equivalentes, do mesmo tamanho, simbolizando aí o equilíbrio necessário para todos nós. Tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação, pela sua audiência, e se ficou alguma dúvida, fico à disposição aí para nós interagirmos. Bom, 22 horas e 56 minutos, o programa Raízes da Umbanda vai chegando ao fim. Quero deixar novamente aí um convite a todos, que na próxima sexta-feira nós teremos gira de atendimento com caboclos e caboclas. Nossos trabalhos são todos caritativos e todas as consultas são individuais. Se você ainda não conhece a nossa casa espiritual, nós estamos localizados na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, bem próximo aí ao Shopping Metrô Tatuapé, a Praça Silvio Romero. Nós distribuímos as senhas a partir das 20 horas e os nossos trabalhos começam pontualmente às 20h30, não sendo permitido a entrada posteriormente a esse horário, tá certo? Quero também deixar disponível o jogo de búzios para quem tem interesse em conhecer o seu orixá de frente, o seu ajuntó, o seu ancestre, quiser um direcionamento espiritual um direcionamento espiritual ou material, o Búzios tem essa capacidade de estar sugerindo, de estar interagindo com o consulente. Então você me manda um e-mail no centrodeumbanda@live.com, caso tenha interesse, que nós passamos maiores informações, e também para fazer o agendamento tanto do dia como do horário, né, previamente agendado, tá certo? Quero fazer novamente o convite que no dia 23, agora, quinta-feira, depois de amanhã, nós estaremos iniciando a nossa aula de desenvolvimento mediúnico e ervas. Gratuita essa primeira aula. Se você quiser conhecer o nosso conteúdo programático, as portas estão abertas a todos os irmãos e irmãs de fé, né? Conhecer aí o nosso espaço também, fica o convite. Então, dia 23, a partir das 20 horas, na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. E se não for possível a sua presença, e se você quiser maiores informações, centrodeumbanda@live.com, tá certo? Quero fazer uma oração de encerramento, elevando o pensamento a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, e agradecer mais uma vez pela proteção e a sustentação e a inspiração concedida nos trabalhos de hoje. Agradecemos aos pais, mães, orixás, a todas as linhas de trabalho, na vossa força e no vosso axé. Muito obrigado e muito obrigado. Para aqueles que não estarão na nossa gira de sexta-feira, eu faço um convite, reforço, para estar na segunda-feira, no dia 27, no nosso curso de apresentação de ervas, né, que também será às 20 horas na Rua Bom Sucesso, 915, no bairro do Tatuapé. Tá certo? Agradeço a todos os irmãos, a todas as irmãs que ouviram mais uma vez o nosso programa, que mandaram as suas perguntas. E lembro que amanhã aqui na Rádio Toques de Aruanda, mais um programa Raízes da Umbanda com o tema mediunidade, tá certo? Muito obrigado, muito axé a todos, um abraço fraternal. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda,
Programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. Salve velhos e crianças, preto velho em si.